dúvidas. Porque a dúvida, ela é um empecilho para podermos viver o nosso potencial. Repare comigo que o que tira Jonas da rota do destino certo é a dúvida. Porque vamos falar um pouco da história de Jonas. Quem era Jonas? Jonas, um menino que ficou órfão por conta do povo ninivita. Porque os ninivitas mataram a família de Jonas. E agora, Jonas se torna um profeta. E o Deus que manda no profeta vai olhar para ele e vai dizer: eu quero que você vá para Nínive. Ou seja, Deus olhou para Jonas e disse para ele: eu quero que você vá para o lugar aonde eles te feriram, aonde eles te machucaram, aonde a sua alma está amargurada. A dúvida no coração de Jonas fez com que Jonas ignorasse os planos de Deus e traçasse um novo rumo para a vida dele. Porque toda vez que eu estou com dúvida, significa que a informação certa não está sendo passada, ou que eu não estou entendendo a informação do jeito certo. Porque existem pessoas que terão facilidade em entender a informação, mas existem pessoas que você vai ter que desenhar a informação, porque elas só entendem com ilustração. Tem gente que entende no falar, e tem gente que só entende no ilustrar. Deus falou diretamente com Jonas, e a dúvida no coração de Jonas fez com que Jonas procurasse um outro destino, um outro caminho. E aqui está um problema sério do ser humano. Por quê? O ser humano procura caminhos para si. O ser humano procura lugares para si. E eu sei que tem pessoas aqui dentro que já passaram por isso que eu vou falar. Talvez você não se encaixe em nenhum grupo. Talvez você não se encaixe em nenhum lugar. Talvez você está rodeado de pessoas, mas sempre está solitário. Mas por que isso, apóstolo? Porque ainda em você existe o resquício de dúvida. Existem pessoas que entram na igreja, elas já viram o mover da igreja, elas escutaram o testemunho da diaconisa Lidiane, mas ainda existe uma dúvida dentro da sua alma. Porque a dúvida é algo que eu não consigo esconder. Dúvida, irmã Verônica, é algo gritante dentro de mim. Porque a dúvida é igual ao medo. Só que o medo, ele me atrapalha porque eu não conheço para onde eu estou indo. A dúvida não. Eu tenho certeza para onde eu vou, mas eu tenho dúvida se vai dar certo. Ou seja, medo e dúvida vão caminhar lado a lado. Porque foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas acreditava em Deus, ouvia Deus, mas tinha uma dúvida. A dúvida era: o que eu vou fazer em Nínive? Porque Nínive acabou com a minha vida. E aqui que entra o mistério da vida de Jonas. Porque quantas pessoas nos feriram? Porque quantas pessoas nos humilharam? Porque quantas pessoas nos maltrataram? E parece que em algum momento da vida Deus olha e diz: ei, você vai voltar para aquele lugar. Você vai voltar naquela etapa. Sabe por quê? Porque agora você vai sem dúvida. E aonde eu vou sem dúvida, o destino é claro, o destino é limpo. Ei, meu irmão, eu não sei qual é a dúvida que você chegou aqui, mas eu quero liberar uma palavra. A partir de hoje, essa dúvida não vai atrapalhar o teu destino, porque o teu destino será um destino de honra, será um destino vibrante, será um destino de milagre. Aleluias. Aleluias. Jonas, fala: Senhor, vai para Nínive. A dúvida faz Jonas criar um plano. Não, eu não vou para Nínive. E um dos problemas que eu encontro no começo da história de Jonas é a desobediência. Porque a Bíblia diz que o bonito não é o começo, mas sim o fim. Eu posso começar errado, com certeza, eu não posso permanecer errado. Começar errado, muitas das vezes vai ser uma consequência de ações, consequência de posicionamentos, consequências de atitude. Então, começar errado pode ser que em algum momento você está
fazendo algo que até não deveria fazer. Tudo bem. Mas permanecer no erro já é uma decisão sua. Jonas olhou e disse: eu tenho um outro plano. O meu plano é melhor do que o do Senhor. O meu plano é comprar uma passagem só de ida para Tarsis. Eu não vou para Nínive, porque eu não vou voltar aonde eles me amaldiçoaram. Sabe o que acontece? E eu estou pregando bem tranquilo para que você entenda. Sabe o que acontece quando Jonas, ele toma a decisão de sair do direcionamento de Deus para andar no seu próprio direcionamento? Receba essa palavra aqui agora. Quando você anda no direcionamento de Deus, o responsável por tudo que acontece na sua vida é Deus. Quando você anda pelo seu direcionamento, tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. E aqui tem um outro problema: o ser humano não tem senso de responsabilidade. Por que a mulher, ela amadurece mais rápido do que o homem? Porque a mulher, quando criança, primeira coisa que ela pega, uma boneca. Pode reparar. A mulher pega uma boneca. O senso de cuidado da mulher é diferente do homem. Por isso que toda mulher, o desejo dela é ter o quê? Família. E todo homem, o desejo dele é o quê? Curtir. Demora-se muito tempo para que o homem entenda o que é família. Demora-se muito tempo para que o homem entenda o que era habitar em família, porque muitas das vezes a pessoa está no meio da família, mas age como solteiro. Tem uma família, mas age como se estivesse sozinho. Por que age assim? Porque não mudou pensamentos, sentimentos e comportamentos. E eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Quantas vezes casado eu agi como solteiro? E as maiores burradas que eu cometi foi por tomar decisões sozinho, sem comunicar a bispa. Os maiores erros que eu cometi foram esses. Por quê? Eu tomava frente porque eu não queria escutar uma segunda opinião. E isso também é dúvida. Quando você não abre o seu coração para escutar uma segunda opinião, significa que você vai colocar em dúvida aquilo que a outra pessoa está falando. Recebe essa palavra aqui que essa é de graça, tá? Para você. Você que tem dúvida. A pessoa mais perto para sanar a sua dúvida é a sua esposa ou o seu esposo. Porque senão não existe casamento se você não consegue confiar ao ponto de receber uma palavra. Se você tem dificuldade de confiar para expressar o que está acontecendo, significa que Satanás vai te pegar no primeiro bloqueio. Pá! Por que tem muita gente caída na fé? Por que tem muito casamento caído? Por que tem muito casamento destruído? Porque não há diálogo. Porque diálogo ele faz duas coisas. Primeiro, o diálogo traz esclarecimento. Isso é uma das coisas que o diálogo vai fazer, trazer esclarecimento. Segundo, o diálogo vai trazer um destino. No diálogo você vai esclarecer o que está obscuro e depois o próprio diálogo vai te dar um destino claro da onde você vai chegar. Mas você que é casado não dá para chegar sozinho. Você vai ter que chegar junto. Só que nós somos individualistas naquilo que Deus fala para nós. A gente acha que aquilo que Deus falou é só para mim, não é para o outro. Não, irmão. Receba essa palavra. Deus olhou para Jonas e falou: ei, é para você ir para Nínive. Sabe o que ele fez? Eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Sabe o que aconteceu? Jonas colocou todo mundo dentro do problema. O problema era só dele. Mas quando ele desobedece, ele coloca um monte de pessoas no meio da tempestade. Tome muito cuidado. A dúvida que você tem no coração faz você perder a visão da promessa de Deus e vai fazer você colocar em perigo pessoas que você ama, pessoas que você admira. Tem pessoas que, infelizmente, não é maduro o suficiente para receber essa palavra, mas eu vou falar assim mesmo. Escute isso aqui, ó. Escute isso, que isso aqui é muito importante. Isso significa que a maneira com que reagimos diante da vontade divina revela o grau de compromisso espiritual que nós temos. O que Jonas fez, decidindo ir para outro caminho,
estava revelando o tipo de maturidade que ele tinha e o tipo de vida espiritual que ele tinha. Ou seja, nenhuma. Porque quem tem vida espiritual consegue compreender a voz de Deus. Quem tem vida espiritual consegue ouvir a voz de Deus. Eu quero liberar uma palavra aqui nessa noite. A partir de hoje, não é só eu que vou ouvir a voz de Deus. Todos aqui vão ouvir a voz de Deus. Porque todos aqui são ovelhas do Senhor. Aleluias. Quando uma pessoa se afasta do Altíssimo, desobedece, ela gera problemas para si e para os outros. Ei, desobediência não vai causar problema só para você, vai causar problema para quem te acompanha, para quem está no teu barco. A desonra que você faz não causa só problema para você, causa problema para sua descendência, causa problema para os seus. A Bíblia diz que tinha um homem da tribo de Dan chamado Coré. E ele chega para Moisés, olha para Moisés e diz assim: Moisés, nós não vamos mais acertar ordem sua. Mas ele não chega sozinho. Chega Coré, Datã e Abirã. Eles chegam para Moisés e dizem: nós não vamos aceitar ordem sua, nem ordem de Miriam e nem ordem de Arão, porque tem uma panelinha entre vocês. Então Moisés olha para Coré e diz assim: então vamos fazer o seguinte, vamos enfincar varas no deserto. A vara que florescer, esse será o sacerdote. Só que tem um porém: se a vara de Arão florescer, você vai pagar a sua desonra. Sabe como? A terra vai se abrir e vai engolir tu e toda a tua descendência. Coré olha para Moisés e diz assim: eu topo, eu aceito. E a gente tem que tomar muito cuidado com o sim que nós falamos e com o não que nós falamos também. Porque o nosso sim tem um peso, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Quando eu falo sim, existe um peso. Quando eu falo não, existe outro peso. O peso do sim é o peso da responsabilidade de cumprir aquilo que você está prometendo. O peso do não é o peso de se portar e ter o comportamento adequado para arrancar da sua vida aquilo que não presta. Eles enfincam as varas no deserto. Sabe o que acontece? Eles começam a puxar as varas. Nada. Quando chega na vez de Arão, que Arão vai puxar a vara, tinha um cacho de amendoeira. A Bíblia diz, está aqui, na mesma hora, a terra se abre e toda a família de Coré, Datã e Abirã é engolida. Ou seja, ele tomou uma atitude errada e que comprometeu toda a sua família. E eu vou mais longe. A Bíblia diz que o homem, ele serviu ao Senhor, ele trabalhou para o Senhor, só que de repente ele morre. E agora os credores estão querendo cobrar dos seus filhos e da sua esposa. E a Bíblia vai dizer então que a mulher vai procurar o profeta e diz: olha, o meu marido serviu o Senhor. E daí? O profeta lembra: e daí que teu marido serviu o Senhor? Então, quer dizer então que a culpa da má administração do teu marido é de Deus? E nós temos que ter essa maturidade, irmão, para entender que a culpa das nossas ações e dos nossos comportamentos não é de Deus, é nossa. Porque eu tenho que entender o que é ser maduro. E eu vou falar uma palavra aqui que eu já deveria estar fazendo, mas eu vou começar a fazer. Você que é marido, não importa se é R$5 ou R$10, você tem que começar a guardar. Você tem que começar a guardar. Sabe por quê? Como é que vai ficar a sua esposa e seus filhos se você partir hoje? Você vai deixar prejuízo ou bênção? Porque hoje, e aqui eu abro um parêntese, nem existe isso no português, mas vamos falar assim porque todo mundo fala. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Nós, homens, nós fazemos negócios muitas das vezes sem pensar. E os negócios que nós fizemos, muitas das vezes nós perdemos. Principalmente quem gosta de trocar de carro. Tu vai trocar de carro, tu já perdeu 5, 6, 7. É assim que funciona. E esse dinheiro
vai fazer falta para a sua casa, vai fazer falta para a sua família. As mulheres são diferentes. As mulheres, elas travam a mão assim, ó, ninguém tira, irmão. Ninguém pega, não tem como. Pega na mão dela, não solta. Não vai. Por quê? Porque o senso de responsabilidade delas e de cuidado é muito maior do que o do homem. O homem, ele quer o quê? Possuir. A mulher não. A mulher quer conquistar. Pega essa palavra. Tô do lado das mulheres hoje, hein? Tô do lado das mulheres hoje, hein? O homem quer possuir, a mulher quer conquistar, é diferente. Possuir e conquistar são coisas diferentes. Por quê? Possuir, eu posso possuir esse documento agora e daqui a pouco ele não está mais comigo. Como eu posso conquistar esse documento e ele ser meu para sempre. É por isso que tem mulheres que estão lutando para ter a sua casa própria e o camarada está gastando, mas a mulher está economizando. Mas o cara está gastando. Ou às vezes é o contrário. O cara está economizando e a mulher está gastando. E a família não anda. E daí as pessoas se perguntam, mas eu vou na igreja, mas eu ouço uma palavra. Não adianta nada você ouvir tudo que eu estou pregando e você não praticar, e você não mudar o teu comportamento, não mudar a tua mentalidade, não mudar o teu entendimento. Deus olhou para Jonas e disse, vai para Nínive. E ele falou, não vou. Eu não sou obrigado a fazer. Não tem pastor que manda em mim. Porque as pessoas estão assim. Nenhum pastor manda em mim. Ninguém manda em mim. Quem manda em mim sou eu. E você está só quebrando a cara com o seu eu. Porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas Deus dá vitória para quem é humilde. Irmão. É a nossa resistência à palavra de Deus que está fazendo a gente patinar em coisas que éramos para avançar. A gente está patinando em coisas que já deveríamos estar tracionando. Sabe o que é tracionar? Tracionar é pegar força para sair do lugar que está encalhado, irmão. Eu profetizo nessa noite, se você está encalhado em algum lugar da vida, a partir de hoje você vai tracionar, nada vai te segurar, nada vai te parar, nada vai se